Chegamos então à 13ª mensagem sobre as doutrinas bíblicas e vamos falar essa noite sobre a doutrina do pecado. A doutrina sobre o pecado. Então, diante da sociedade em que vivemos, o pecado tem se tornado cada dia mais banalizado. Com isso, cresce ainda mais os adeptos à vida desregrada e promíscua, sendo guiados pelo prazer, se afundam em um abismo sem fim, chegando a uma depravação total. Vejamos esta noite alguns aspectos do pecado que precisamos conhecer para poder compreender o porquê Deus nos ama e nos chama à salvação. Então, diante da mensagem desta noite, vamos poder compreender melhor o amor de Deus e também o seu chamado para a salvação. Por que nós precisamos ser salvos? Justamente por conta do pecado. Abra sua Bíblia em 1 João, primeira carta de João, fica lá pertinho de Apocalipse, já no final da Bíblia. 1 João, capítulo 3. Vamos ler do versículo 4 a 10. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4 a 10. Diz assim então a palavra de Deus: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o teu nome. Aqui mais uma vez reunidos, queremos aqui te exaltar e glorificar o teu santo nome. E nesta noite, ó Pai, o Senhor nos conceda a compreensão da tua palavra, nos dando sabedoria do alto para colocá-la em prática. E assim também, Senhor, possamos honrar o teu nome através de nossas vidas. Pois nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Essa leitura que acabamos de fazer na carta de 1 João, capítulo 3, apresenta então Deus como um Pai e um Pai santo, e nós, seus filhos, que também devemos ser santos. Então, João, divinamente inspirado por Deus, ele expressa com clareza a vontade do Senhor para as nossas vidas. E essa vontade é que nós, uma vez que conhecemos a verdade, não vivamos mais na prática do pecado. O pecado em nossa vida, ele pode ser acidental e não jamais tornado como prática. O texto aqui não diz que nós não mais iremos pecar. O texto está afirmando que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. É diferente de não pecar. Pecado, nós, enquanto estivermos neste mundo, seremos assediados.
e vez por outra, acidentalmente, podemos cair em pecado. Mas isso não deve nos dar um direito ou uma liberdade para vivermos na prática do pecado, porque isso é bem distinto. A Bíblia diz: aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. Pelo contrário, chama o texto aqui de filho do diabo, porque o diabo, ele é pecador desde o início, como diz aqui o texto. Então aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Então Jesus veio ao mundo justamente para quebrar essa maldição, para tirar do homem esse peso do pecado. Jesus veio para nos libertar de toda a prática pecaminosa. Então, conhecendo a Deus através de Jesus Cristo, nós temos a libertação de todo o pecado. Então é necessário vivermos na prática da palavra de Deus, buscando a santidade. O grande problema da humanidade, meus amados irmãos, é não compreender o que é pecado. Eis aí o grande problema. Então vejamos esta noite alguns aspectos importantes sobre o pecado. Eu queria usar 4 perguntas para que a gente possa entender melhor esses aspectos. A primeira delas é: o que é o pecado? Será que você entende genuinamente o significado do pecado? O que é o pecado para nós? O que é o pecado para Deus? O pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. Qualquer coisa que façamos que seja contrário ao caráter de Deus, que é santo, isso é pecado. Então, tudo que nós vamos fazer nesta vida, devemos colocar na ótica de Deus. Se fosse Deus no meu lugar, como Ele faria? Se Deus estivesse aqui comigo, como eu agiria? Então essa é a atitude que devemos ter para avaliar a nossa vida, como tomamos as decisões em nossa vida. Em Levítico 19, verso 2 diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santo sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, desde o princípio, Deus chama o seu povo, aqueles que Ele escolheu, para viver uma vida de santidade, para viver de tal forma como Deus é, como Deus nos criou para ser. Deus nos criou para sermos santos, e precisamos agir como santos. E a palavra santo é uma palavra muito importante na Escritura, e ela tem um significado justamente de separado. Aquele que é santo significa é aquele que foi separado para o serviço de Deus. E nós somos escolhidos. E ser escolhido é ser separado. Nós não estamos na multidão. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo santo. Em 1 Pedro 1,16 diz: porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então, por várias ocasiões, em vários momentos, o Senhor faz esta interrogação, nos chama, na verdade, nos chama a um compromisso de santidade, de exclusividade. Deus é um Deus santo, exclusivo, separado de toda e qualquer coisa, e Ele merece toda a nossa adoração. Por isso precisamos oferecer a Ele o nosso melhor. O pecado também de forma literal, o significado da palavra pecado na Escritura, ele significa errar o alvo. Deus nos fez com um propósito divino, e o propósito divino de Deus para a vida do ser humano é a glória do seu nome. O homem foi feito para a glória do nome de Deus, e quando não fazemos as coisas para a glória de Deus, logo estamos pecando. E é interessante que a Bíblia afirma que o pecado não é só fazer, também é deixar de fazer. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Então, se eu sou um crente e a minha vida cristã está
parada, eu não estou envolvido em uma igreja, eu não faço parte de uma comunidade, eu não trabalho para o Senhor, logo eu estou em pecado. É necessário reconciliar-se, é necessário voltar-se para Deus, porque se eu sei que como crente eu preciso estar em comunhão, eu preciso participar da minha igreja, eu preciso viver a vida cristã genuína com os demais irmãos, e eu não faço, isso é o bem que se deve fazer, então eu estou em pecado. É necessário reconciliar-se. Viver nessa prática é muito perigoso, porque Cristo, Ele vem para buscar quem? A sua igreja. Se eu sou igreja e não estou reunido com a igreja, como é que fica essa situação? Aquele galho que está em mim não dá frutos, a Bíblia diz que ele corta e lança fora. Então não queira, meu amado irmão, ser lançado fora pelo Senhor. Esteja ligado, esteja servindo a Deus, para que a prática do pecado não te domine novamente e você volte para uma vida completamente perdida. O Salmo de número 100, versos 3 e 4, fala justamente sobre esse propósito de vida que nós temos. E diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graça e bendizer o nome. Eis aqui claramente o propósito. Nós fomos feitos por Ele e para Ele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então o rebanho precisa estar sendo pastoreado. Deus quer nos pastorear, e é necessário que estejamos inseridos no aprisco. É importante que estejamos junto com o rebanho. Não tem como Ele pastorear ovelhas perdidas, ovelhas que não têm pastor. É necessário que eles venham para o aprisco, para que assim sejam cuidados. Assim estaremos cumprindo o nosso papel. Efésios 2:10, pois somos feituras dele, mais uma vez reforçando a ideia, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos feitos por Deus e criados para cumprir as boas obras, para praticar as boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, quando Deus, na sua eternidade, decidiu criar o homem, Ele criou o homem com um propósito. Criaremos o homem à nossa imagem e semelhança, mas esse homem ele terá um propósito de vida que será a adoração a nós, a Deus. E aí essa adoração deve ser constante, a sua vida deve ser uma constante oração. Quando eu falo de servir a Deus, de vir à igreja, esse é o básico do básico que o cristão deve cumprir. Mas devemos entender que como cristãos eu devo ser crente em todo lugar que eu estiver, mesmo quando não estou na igreja. É necessário estar inserido em um corpo, em uma igreja, sim. O cristão precisa estar inserido em uma igreja, mas fora dela, ou em particular, quando ele está no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que esteja, ele continua sendo igreja, e é necessário que ele testemunhe disso, pratique as boas obras, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, através do nosso testemunho, as pessoas reconhecerão: eis aí o verdadeiro Filho de Deus, que pratica o que a palavra de Deus ensina. Então, assim, irmãos, entendemos melhor o que é pecado. Então, pecado não é só aquele que vive em uma mesa de bar, pecado não é só aquele que vive na depravação da prostituição, ou seja, das drogas, mas pecado também é saber que deve fazer o bem, saber que eu fui chamado por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus para o seu serviço, e eu não faço, eu também estou pecando. E o crente, compreendendo biblicamente
que ele não deve viver na prática do pecado, qual é a atitude que devemos ter diante do Senhor? Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependa-te, peça perdão a Deus, volte-se para Deus em arrependimento e fé, converta-se ao Senhor. Converter-se é mudar de direção. Eu agora entendo, pastor, eu não sabia que era assim, mas agora eu entendo que eu preciso voltar para os caminhos de Deus, eu preciso estar em comunhão com Deus, para não viver na prática do pecado. Porque quanto mais longe estamos do Senhor, irmãos, mais fácil seremos seduzidos pelas artimanhas do diabo. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor. Se não estivermos juntos, unidos, fortalecidos uns nos outros, assim facilmente seremos atacados e provavelmente até destruídos. Então é importante que tenhamos esta compreensão. Então a primeira pergunta já foi respondida: o que é pecado? É tudo aquilo que vai contra o caráter de Deus, e também é literalmente errar o alvo. Deus nos fez para acertar o alvo. Qual é o alvo? O louvor da sua glória. Ele nos fez para servi-lo, e aí nós precisamos cumprir esse propósito. Se não fazemos, estamos em pecado. Qual é então a origem do pecado? Essa é a segunda pergunta que nós temos para responder essa noite. Qual a origem do pecado? Onde o pecado se iniciou? Primeiro, é importantíssimo entender que o pecado não foi causado por Deus. Deus não criou o pecado. Deus fez Lúcifer, mas ele não causou o pecado. Em Tiago, capítulo 1, verso 13 ao verso 15, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então Deus não criou o pecado. E o que é o pecado? O pecado é a ausência de Deus. É quando o homem se afasta de Deus. Lembra quando lá no jardim foi dada uma ordem a Adão e Eva que eles não deveriam comer do fruto? E é interessante porque a Bíblia relata que todos os dias Deus vinha falar com Adão e Eva, todas as tardes. E no dia então que eles pecaram, eles se esconderam de Deus, ou pelo menos tentaram se esconder de Deus. Isso mostra, irmãos, o quanto o pecado ele nos afasta de Deus. Alguém que vive no pecado é alguém que vive nas trevas, porque a Bíblia diz que Deus é luz, e onde a luz chega, as trevas vão embora. Não tem comunhão das trevas com a luz. Não dá para viver em pecado na presença de Deus. Ou você não vai conseguir conviver com aquele pecado, ou você não vai conviver com Deus. Não consegue. A pessoa que está em pecado e vem a uma igreja evangélica e ouve uma mensagem genuína da palavra de Deus, que atinge, que toca no coração, que toca na ferida onde você está ali praticando o pecado, a primeira coisa que faz é incomodar. A primeira coisa, a pessoa já fica querendo ir embora. O que é que eu vim fazer aqui hoje? Esse homem vai só tocar na minha ferida. É a palavra de Deus, porque incomoda. É luz e treva, não anda junto. Eu não conheço a maioria de vocês no sentido pessoal, de conviver, saber o que vocês fazem no íntimo de vocês. Mas Deus conhece. E quando estamos aqui, estamos sendo usados por Deus, e Deus faz com que falemos coisas que atingem justamente naquilo que você precisa retroagir, voltar atrás, se arrepender, se converter do seu pecado. Por isso que é necessário que falemos todos os propósitos de Deus. Não devemos nos negar a transmitir a palavra do Senhor.
Então, claramente compreendemos que o pecado não vem de Deus. O pecado vem da cobiça do homem. Satanás foi o primeiro a pecar. Este pecado veio dele mesmo. Não foi coagido por ninguém a pecar. Nós temos dois textos. É em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15. Se você puder abrir, eu agradeço. Nós vamos fazer essa leitura. E o outro texto que você pode entender a história de Satanás, como ele pecou, em Ezequiel 28. Então lá fala sobre o rei de Tiro, mas usa-se a figura de Satanás. Dentro daquela linguagem está sendo apresentado o que aconteceu com Satanás lá no céu. Foi também acontecer com o rei de Tiro, um homem importante, um homem de muito poder, e subiu a cabeça o desejo do coração de ser acima dos demais, chegar à identidade de Deus, quer dizer, ser igual a Deus, algo que uma criatura não pode ser. Nesse sentido, igual em poder e capacidade, isso não tem. Então Deus nos deu uma imagem, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós temos algumas características que Deus tem, mas nós não somos iguais a Deus. Isaías 14, verso 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então, Satanás, sem qualquer influência externa, ele se exaltou diante da sua capacidade, diante da sua beleza, diante do seu poder. Ele viu uma possibilidade de ser igual a Deus, na cabeça dele, é claro. E aí então ele se exaltou, ele quis assumir o trono de Deus, o lugar de Deus, ele quis ser maior do que o nosso Deus. E aí a consequência disso foi a queda, o pecado que tomou conta do seu coração, e aí por esse motivo ele foi expulso do céu. Então aí o pecado entrou, o pecado foi pela primeira vez visto na vida de Satanás. Isso aconteceu aonde? Lá no céu. Interessante, irmãos, que a importância de sermos vigilantes, né? Mesmo lá no céu, diante de Deus, o homem pôde pecar, o homem não, no caso de Satanás, né? Satanás pôde pecar, mesmo estando na presença de Deus. E a importância que a gente precisa dar e precisa enfatizar o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida com relação ao pecado. Não é brincadeira, irmão. Olha, a gente não pode brincar de ser crente. Sabe por quê? O diabo ele não brinca de ser diabo, ele é o diabo o tempo todo. Então você brinca de ser crente. Tem hora que é crente, tem hora que não é. É o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Cuidado, cuidado. Porque em um momento desse o diabo vem e leva. Então é interessante, importante que estejamos alertas, mesmo dentro da igreja, estejamos sempre buscando a presença do Senhor, buscando fazer a vontade de Deus, para não cairmos na tentação do nosso próprio coração. Adão e Eva, a outra figura que nos apresenta então o pecado, e aí sim na raça humana. Então na raça humana o primeiro pecado foi de Adão e Eva. Isso trouxe sérias consequências a toda a humanidade. Gênesis capítulo 3 mostra justamente a queda do homem. Nós não vamos ler esse texto, mas é bastante conhecido. Fala então da questão da desobediência do homem. Então o pecado ali foi a desobediência, e ali houve sim uma influência externa, no caso a serpente,
o próprio Satanás usou daquele animal e, usando dele, fez com que a mulher desejasse em seu coração ser igual a Deus. É interessante que o mesmo pecado que Satanás cai é o mesmo que ele influencia a mulher a cair. E a mulher, uma vez tendo comido do fruto, desobedecido a Deus e caído em pecado, influenciou também o homem. E é interessante que a ordem que foi dada foi para o homem não comer do fruto. Então, naquele momento, tudo indica que o homem estivesse ao redor, próximo da mulher, e permitiu que ela tivesse aquela conversa, e permitiu que ela comesse do fruto. Talvez ele ficou lá, vê se ela morre, né? Se ela não morreu, como também, né? Então a gente é muito assim, a gente fica observando a vida dos outros e a gente diz assim: olha, fulano de tal, a vida toda desmantelada, Deus não matou, eu vou entrar nessa vida também. Então a gente começa a olhar o erro dos outros e achar que Deus não está tratando, e achamos que podemos nos envolver também na prática do pecado, porque vai dar tudo certo. E aí, quando entramos, percebemos que aquilo não vale a pena. Estamos trocando o que é eterno pelo que é passageiro, pelo o que é provisório. Então é interessante que a gente tenha a nossa vida com os olhos voltados para a eternidade, buscando as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Romanos 5,12. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão, na verdade, ele tinha um papel muito importante na criação, né, na fundação da humanidade. Adão era o nosso representante federal e seminal. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que todos nós estávamos em Adão. Somos frutos de Adão, filhos de Adão. Se você observar a genealogia de Cristo, se não me engano, em Lucas, ele vai conduzir Jesus Cristo até Adão. Aí ele diz: Adão, filho de Deus. Então, Jesus, ele veio a este mundo para cumprir o papel que Adão não foi capaz de cumprir, de ser um homem perfeito. Porque Deus nos fez para sermos perfeitos. E quando quebramos esse elo de confiança que Deus teve para conosco, é necessário então que haja alguém que interceda por nós. E nesse caso foi Cristo, porque o preço do pecado é altíssimo. A Bíblia diz: a única forma que Deus criou para que houvesse perdão de pecados era se fizesse derramamento de sangue. Só há remissão dos pecados por meio do derramamento de sangue. E é interessante que era o sangue de um inocente, de alguém que não tinha culpa por aquele pecado. E aí Deus determinou no Antigo Testamento que fossem mortos animais, como cordeiros, ovelhas, e aqueles animais eram levados até o sacerdote. Ali havia uma cerimônia onde fazia-se uma transição, uma transposição. O pecado do sidério é passado agora para esse cordeiro. E aí fazia uma oração ali, uma cerimônia. Depois que aquele simbologia era feita do pecado transferido, aquele animal era morto, seu sangue aspergido no altar e a carne e a gordura queimada para a glória de Deus, para que Deus recebesse aquele sacrifício. Então, os homens banalizaram o pecado. É só matar um animal? Tem problema, eu mato quantos precisar. E aí vou pedir perdão, e cometendo mais pecado. E Deus então providenciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para cumprir esse sacrifício, para morrer em nosso lugar, porque os homens não haviam compreendido de forma plena o que é o perdão do pecado. Os homens banalizaram o perdão. Então é necessário
que houvesse um sacrifício maior e sacrifício perfeito de um ser sem pecado, para que então Deus perdoasse o pecado de todo aquele que crê. Se você crê no Senhor Jesus, você tem todos os seus pecados perdoados. E quais, pastor? Os que eu cometi anteriormente, os que eu cometi hoje, os que eu poderei cometer daqui para frente. Todos são perdoados, desde que eu me arrependa e me volte para Deus de forma, com toda a fé, buscando justamente essa reconciliação. Então o homem precisa viver na dependência de Deus. Ele precisa compreender o que é o pecado, como ele entrou no mundo, e é interessante essa compreensão de como o pecado entrou no mundo, porque ele entrou através do coração, do desejo do homem, o desejo de ser igual a Deus, e a consequência que o pecado causa. Não é só na sua vida. Às vezes a gente decide, eu vou cometer esse pecado, sou só eu mesmo que eu me quebre todinho, não estou nem aí. Só que o pecado ele não causa um problema só na sua vida. O pecado ele acaba gerando problemas para todos aqueles que estão ao seu redor, toda a sua família. Vamos usar aqui uma ideia, uma ilustração. Alguém que está vivendo uma vida difícil, ele decide tirar a própria vida para eliminar o problema. Ele resolve o problema? De forma alguma. A família vai sofrer com a solução que ele encontrou? Vai, consequentemente vai. E muitas são as vezes, irmãos, que tomamos decisões na nossa vida para praticar algo mal e consequentemente a nossa família também sofre. Aqueles que estão ao nosso redor também respinga neles este mal. Então é necessário que nós vigiemos, sejamos luz, sejamos exemplo, para que assim os nossos filhos, as futuras gerações obedeçam ao Senhor. Vamos para a terceira pergunta, que é: qual é a abrangência do pecado? Então estamos quase falando já sobre o assunto, né? O pecado ele é só na minha vida ou ele influencia outros? Há um ensino do Antigo Testamento que diz que o pecado ele contaminou toda a humanidade. Então a terra estava cheia de violência. É dito isso em Gênesis capítulo 6, 5 e 11, Gênesis 9, 21. Então encontramos textos no Antigo Testamento que anunciam como o mundo estava. Quando Deus decide destruir a terra com água através do dilúvio, era justamente por conta da depravação do homem. A mesma coisa quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, por conta do pecado que aquelas cidades haviam chegado, ao ponto que havia chegado o pecado daquelas cidades. Deus destrói aquelas cidades com fogo. Então o pecado estava generalizado, havia contaminado todas as pessoas. Então claramente o Antigo Testamento afirma: todos são pecadores. Salmo 14, verso 3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se você olhar para os personagens da Escritura, da Bíblia, você vai encontrar todos cometendo algum pecado. Moisés, um grande homem de Deus, qual foi o pecado de Moisés? Matou um soldado egípcio, foi assassino. Encontramos Davi, um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Qual foi o pecado de Davi? Traição, assassinato, adultério, vários. Então encontramos, e a Bíblia revela isso para mostrar justamente a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, que não existe uma vida pregressa, ruim, que Deus não possa transformar. Nunca diga: para mim não tem solução, para mim não tem mais jeito. Tem jeito para tudo. Deus transforma. Deus é todo poderoso
Ele transformou trevas em luz. Por que é que não pode transformar você? Ele tem poder para isso. Então creia no Senhor, receba essa graça de Deus. Então vimos que no Antigo Testamento é declarado que todos pecaram. Será que no Novo Testamento mudou alguma coisa? Vamos ver. No Novo Testamento é dito que ninguém é bom. Em Mateus 19, 17. Bom só é um, que é Deus. Então, só Deus é bom. A humanidade, não há bondade nela. Então, consequentemente, os discípulos do Senhor também eram homens maus. E assim mesmo o Senhor os escolheu. Lá em Lucas 11, 13, diz assim: se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai eterno, Ele vos dará coisas boas. Se nós mesmos sendo maus, então há uma afirmação de Cristo, que toda a humanidade, que os próprios discípulos dele eram maus, e assim Ele nos chama a uma vida de arrependimento e fé. Então claramente o Novo Testamento afirma que todos são pecadores. E aí temos Romanos 3, 11 e 12. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, se desviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ah, pastor, eu já fiz muito bem, mas o bem que se refere aqui é o bem para a salvação. Esse bem não há quem faça. Não há um bem que nós façamos para merecer a salvação. Vocês entendem isso? Nós podemos fazer muitas coisas boas neste mundo, mesmo sendo maus. O próprio Cristo disse: mesmo sendo mau, vós sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Então, o que o texto está dizendo é que mesmo as coisas boas que fazemos não são suficientes para a nossa salvação. Então é necessário um Redentor, alguém que pague a nossa dívida, e Cristo é essa pessoa. Cristo foi o único humano, ser humano, que veio a esta terra e não foi contaminado pelo pecado, até porque ele não nasceu com a semente do pecado. Sendo ele concebido pelo Espírito Santo, não houve então a transmissão do homem, porque o pecado, a alma, é uma transmissão dada pelo homem. A alma passa do homem para o seu filho. Então, nesse momento, não houve essa conjunção carnal entre um homem e uma mulher para o nascimento de Jesus. Jesus ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então, ele nasceu sem pecado. Quem era sem pecado? Jesus ou Maria? Jesus. Maria era pecadora, igual aos demais. Ela foi agraciada por Deus. O que é graça? Favor imerecível. Ave Maria, cheia de graça. Uma mulher cheia de favor que ela não merecia. Deus a escolheu no meio de uma multidão. Poderia ter escolhido outra, mas Ele quis escolher ela. Ela não tinha nada de especial, mas Deus decidiu escolhê-la, e assim concedeu que ela concedesse e desse a luz ao Filho de Deus. Voltando à ideia aqui de que todos pecaram, entendemos então que a humanidade ela já é concebida em pecado. O salmista diz que em pecado, nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então o salmista reconhece que o pecado vem desde berço. E quanto mais cedo, irmãos, percebemos como o ser humano está envolto em pecado. As crianças, desde cedo, aprendem, desenvolvem a desobediência. Você ensina, você fala, e a criança está ali fazendo a mesma coisa, repetindo o erro. Então isso é consequência do pecado. É a raiz do pecado que está em nosso coração, que precisa ser arrancada, que precisa ser trabalhada em nossa vida, para que não nos devotemos ao pecado. Antes,
nos arrependamos, nos afastamos desta prática. Romanos 3,23 reforça a ideia e diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos aqui é todos sem distinção, todas as pessoas, sem exceção, todos sem distinção e todos sem exceção. Toda a humanidade está envolta em pecado. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos pecaram. Então essa é a abrangência do pecado. O pecado contaminou todas as pessoas. Então vejamos, por fim, a última pergunta: quais as consequências do pecado? Aqui eu penso que já seja bem compreendido da grande maioria, apesar de não darmos valor e compreensão ao que a Bíblia nos ensina, mas ainda assim é da compreensão de todos que pecar não é coisa boa. Todo mundo entende isso. Pecado é errar o alvo, pecado é desobedecer a Deus, pecado traz consequências. Vejamos então quais as consequências do pecado. Primeiro, afeta o nosso relacionamento com Deus. Não tem como viver na prática do pecado e ter comunhão com Deus. É impossível. Você não vai conseguir. Então, para que você tenha plena comunhão com Deus, é necessário que arrependimento, deixar o pecado. Então, o que afeta o nosso relacionamento com Deus, ele traz um desfavor divino. Quer dizer que a ira de Deus está sobre o pecador. Romanos 1,18. A ira de Deus está sobre o pecador. A culpa do pecado, porque violou a lei de Deus e não foi fiel. O pecado vai ficar martelando na sua cabeça dia e noite. O salmista diz: enquanto não confessei o meu pecado, a minha alma, dia e noite, a mão de Deus pesava sobre mim, e dia e noite a minha alma se tornou em sequidão de estio. Então nós precisamos de Deus, e quando estamos em pecado, nos envergonhamos até de falar com Deus, deixamos de orar, porque estamos em pecado. Então é uma decisão muito terrível. O homem se afasta de Deus, o pecado vai o afastando de Deus. Eu não quero ter mais comunhão com Deus. Lá em Lucas 15:21 diz: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então a situação do homem quando está em pecado, aqui aquela passagem do filho pródigo, quando ele reconhece o seu pecado, a primeira atitude é reconhecer que ele falhou com Deus. Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então o relacionamento dele com Deus havia se rompido e consequentemente o relacionamento dele com o Pai. E ele quer voltar, ele quer se reconciliar, ele se arrepende do seu pecado. E a atitude dele é a atitude que nós devemos tomar. Sempre que pecamos, devemos voltar em arrependimento e fé. O pecado ele traz também punição, é uma justiça retributiva. Lá em Gênesis 9:6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo sangue do homem derramará o seu. Então assim, o pecado diante de Deus há uma punição. Deus não pode deixar impune o pecado. Então Deus castiga o pecador, Ele pune o pecado na nossa vida. Então é necessário que entendamos isso. Estando em desobediência a Deus, vamos passar por situações difíceis. E isso não é para nos afastar de Deus, pelo contrário, é Deus nos chamando para voltar para os caminhos dele. E a consequência, se continuarmos a desobedecer a Deus, é a morte, é uma separação. A morte, na verdade, é uma separação. A Bíblia fala sobre 3 tipos de morte. A primeira delas é a morte física, o término da existência de um estado material. Romanos 9:27 fala então que ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Então a morte é a separação.
Há uma morte espiritual, que é a separação do homem e Deus. Então, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, houve essa morte espiritual. Talvez o que Adão esperasse de Eva é que quando ela comesse o fruto, ia morrer imediatamente. E não morreu. E aí então ele também comeu do fruto. Mas houve sim uma morte. Só que a morte foi espiritual. E então há uma terceira morte que a Bíblia fala, que é a morte eterna. Quando o pecador será julgado no final de tudo e será lançado no lago de fogo. Ali a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Imagina, meus amados irmãos, alguns falam aí aos quatro cantos do mundo que no final dos tempos, no final de tudo, Deus perdoará todas as pessoas e deixará todo mundo entrar no céu. Agora imagina como é que você passou a vida inteira sem ter comunhão com Deus, sem se importar com o que Deus queira da sua vida, e no final da vida você quer passar a eternidade com Deus. Você vai suportar? Eu acho que não. Alguém que não se importa com Deus hoje não vai se importar com Ele na eternidade. Então não tem como conviver com Deus se hoje eu não busco esse relacionamento com Deus. Se hoje eu não me importo com Deus, como é que eu vou me importar na eternidade? Então saiba que vale a pena a gente ter um compromisso com Deus hoje, vivermos uma comunhão com Deus hoje. Mas para vivermos esse relacionamento de intimidade com Deus, é preciso deixar o pecado. O pecado também afeta a nós mesmos. Ele traz escravidão. O pecado torna-se um vício na vida do homem. Ele se escraviza. É quando ele diz: é só essa vez, é só esse trago, é só esse gole. E, por exemplo, existe uma comunidade dos alcoólicos anônimos, que eles trabalham a ideia de vencer o primeiro gole, não tomar o primeiro gole. Então, eles vão contando os dias, os meses, os anos, e aí vão ganhando fichas de quanto tempo eles não tocaram em bebida, não tomaram o primeiro gole. E ali eles vão sendo premiados como motivação para eles continuarem perseverantes em não beber, porque é uma vitória a cada dia. E assim, irmãos, é a vitória do pecado que a gente precisa ter sobre o pecado. Cada dia vencemos as nossas fraquezas, vencemos as nossas lutas, vencemos as artimanhas que Satanás lança diante de nós. E é preciso então lutar para não cairmos neste vício, neste pecado. João 8,34 diz: respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Eu lembro que meu pai, ele foi alcoólatra, e quando ele conheceu Alcoólicos Anônimos e ele conseguiu vencer o vício do álcool, ele era um grande divulgador. Por onde ele passava, ele falava com as pessoas para deixarem de beber, convidava as pessoas para ir para Alcoólicos Anônimos, e ele falava muito para as pessoas. Ele brigava também muito com as pessoas quando elas diziam: não, mas eu não sou alcoólatra. Talvez você foi, mas eu não sou mesmo socialmente. Então, todo vício começa de um gole, de uma tragada, de uma oportunidade. Ele não começa de uma vez, você não se entrega de uma vez a um vício. Ele vai tomando proporções na sua vida. Então, evitar o contato é a melhor solução. Não ter o primeiro contato é a melhor solução. Enquanto não conhecemos aquilo, não sabemos que prazer pode trazer, as consequências que ele pode trazer, então deixa ele de lado. É importante que busquemos a alegria plena que vem do Senhor e não dos prazeres da carne. Então, há uma escravidão que o pecado traz à nossa vida. Há uma fuga da realidade. O homem vive tentando negar a si mesmo. Há essa fuga da realidade. Lá em 1 João 1,8 fala sobre isso. A negação do pecado. Colocamos nos outros a culpa do pecado.
Talvez você diga, já tenha dito isso, né? Não, eu não estava nem afim, rapaz. Estava lá na roda dos amigos, depois do futebol. Estava tão bom lá o futebol, a comunhão. Quando terminou o futebol, nós fomos lá para o bairro. Eu fui lá com eles só para conversar, para ter aquele momento de alegria. Eu pedi até uma água, eu não queria nem beber. Mas com um café, botaram lá num copo. Aí quase que empurraram na minha boca. E aí eu bebi. Então sempre colocamos a culpa no outro. Eu nem queria, mas me ofereceram. Não, eu sou um homem fiel. Mas ela chegou se oferecendo para mim, o que é que eu posso fazer? Eu sou homem. E aí eu não neguei. Então sempre colocamos a culpa no outro, nunca assumimos o nosso erro. Sabe como é que se chama isso? A síndrome de Adão. Lembra quando Adão pecou? Deus chegou no jardim e disse: Adão, onde tu estás, Adão? E o que foi que Adão respondeu? Estou aqui, Senhor, escondido aqui. Por que você está escondido? Porque eu estou nu. Quem te disse que estavas nu? Não, foi a mulher que tu me deu, Senhor. Me fez eu comer do fruto e eu pequei. A mulher que tu me deu. Sabe quem ele estava botando a culpa? Na mulher e em Deus. Em outras palavras, se tu não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha pecado, não. Mas foi a mulher que tu me deu. A culpa era de Deus. Olha aí o que cada um estava fazendo. E quantas vezes, irmão, na nossa vida, somos assim, discutimos com a esposa, aí corremos para um bar para beber, para resolver os problemas, como se resolvesse, né? Não resolve nada. Aí problema no trabalho, corremos para cometer algum ato pecaminoso, como se aquilo fosse resolver o nosso problema, e não resolve. Precisamos assumir, encarar os problemas de frente, tomar providências para mudar aquela realidade, e que não está sob o nosso poder para mudar a realidade, entregamos nas mãos de Deus. Senhor, faz a tua vontade. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a superar esse problema. Ele é mais forte do que eu. Me dá forças para vencer esse mal. E assim teremos essa força. Mas não adianta de nada ficar botando a culpa nos outros. Não, eu só fiz isso porque ela fez aquilo. Não, eu só fiz isso porque ele fez aquilo. Isso é desculpa esfarrapada, que Deus não recebe, Deus não aceita. O que foi que Deus fez com Adão e Eva? Castigou Adão, do suor do teu rosto comerás agora. A mulher, agora com dores, terá filho. Talvez se não fosse o pecado, ela teria filho sem sentir dor alguma. E a serpente também foi castigada. No final, todos receberam a sua paga, todos eram culpados. Então, quando chegarmos diante de Deus, não vai haver desculpa. Ó Senhor, eu só pequei porque o Senhor sabe, né, como é lá no mundo, as coisas. Me ofereceram, eu nem queria, mas me ofereceram, eu não tive como resistir. Deus vai dizer: você fez porque quis. Ninguém obrigou. Ninguém abriu a sua barriga para botar lá dentro. Ninguém abriu sua mente para botar lá dentro. Você aceitou porque quis. Cada um será julgado segundo as suas obras. Cada um de nós será julgado diante de Deus pelas obras que fizemos. Obra não salva, mas a obra é o meio pelo qual o Senhor nos julgará. Deus julgará todas as pessoas, bons e maus, santos e incrédulos. Negação do pecado, já falei, engano ou auto-engano, tentar enganar a si mesmo, a ideia de que, mas isso não faz mal, todo mundo faz, não tem problema. Cuidado. Lá em Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Você praticando mal, dizendo: não estou sentindo nada no meu coração, eu estou com o coração tranquilo do que eu estou fazendo. Enganoso é o coração engana a gente. Qual é a base que nós devemos pautar a nossa vida? É no nosso coração, é no nosso sentimento, é na vontade de Deus. Um dia estaremos frente a frente com Deus, seremos julgados, e a vontade de Deus é que prevalece. Não, Senhor, mas eu não senti no meu coração.
que isso ia me fazer mal. Isso não vai ser justificativa diante de Deus. A minha palavra estava lá. Você ouviu minha palavra. Você estava lá todos os domingos ouvindo a palavra, não quis dar ouvidos a ela. Agora você vai receber a paga do salário da vida de pecado que você levou. A insensibilidade, a consciência fica cauterizada. De tanto pecar, aquele pecado já você não sente mais vergonha de pecar, você não sente mais vergonha de fazer aquele ato, porque tornou insensível. Você vive na prática do pecado sem nem se perceber. E a destruição de si mesmo. O pecado pode afetar o nosso corpo. João 5,14. Mais tarde, Jesus entrou no templo e lhe disse: olha que estás curado, não pequeis mais, para que não se suceda coisa pior. Aquele homem, aqui que o texto fala, estava cego, e Jesus então orou por ele, perdoou os seus pecados e ele foi curado. Quer dizer, a sua cegueira provavelmente vinha de uma prática pecaminosa, de uma vida depravada. E ali Jesus disse: vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior. E o que é a pior coisa que pode acontecer com o pecado? A morte. Lá em 1 Coríntios capítulo 11 fala: porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Os que dormem ali no texto são os que morrem por causa do pecado. Deus abrevia os dias para que não perca aquela alma para o inferno. Então precisamos estar alertas, precisamos estar atentos. Então o pecado pode destruir a sua vida aqui na terra. Ele afeta o nosso relacionamento com as outras pessoas. A competição, o pecado causa isso. Tem gente que diz: eu sou muito competitivo. Eu lembro quando fazia acampamento com os jovens da igreja, e aí naquele momento de brincadeiras, rapaz, as pessoas só voltavam a se matar, brigando, ficavam com raiva um do outro, voltava crente intrigado um com o outro. Disse: irmão, que é isso? Não está valendo um carro não, mesmo se valesse um carro, uma casa nova, não compensava vocês estarem brigando. A gente vai ter que fazer retiro sem brincadeira, porque vocês levam tudo ao pé da letra. Não, pastor, porque nós somos competitivos. Ser competitivo nada mais é do que ser pecador. O ser humano ele deve olhar para o outro desejando o bem do outro e não a destruição do outro. É uma brincadeira. Isso não deve ser levado ao pé da letra, levado a sério, querer exterminar o outro porque não está na sua equipe, porque não vota no seu partido. A gente é competitivo, briga por tudo, é por time de futebol, é por partido político. Está vendo a hora as famílias estarem separadas por conta de partido político. Não pare com isso, deixe de besteira, cresça, deixe de ser menino. Está brigando por time de futebol, quando dá fé está lá, mudando o jogador, outro time jogando o time que ele era contra, agora é do time lá. E você que brigou para aquele time está lá. Só quem perde é você, porque eles estão com o bolso dele bem cheinho. E você perdendo seu dinheiro, perdendo sua amizade, perdendo tudo que tem de carro de jogo. Não tem futuro não, isso aí não. Tiago 4, verso 1. De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam contra a carne? Cobiçais e nada tendes, matai, invejai e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra e nada tendes porque não pedis. A inabilidade para ter empatia, não há empatia pelas pessoas, não há alegria em ver o bem do outro, não vemos tudo de acordo com a nossa vontade, não pensamos nos outros. Tiago 4,3. Pedi e não recebeis, porque pedi mal, para esbanjares em vossos prazeres. Então, quando oramos, quando pedimos alguma coisa a Deus, só pensamos em nós, não pensamos no próximo, não pensamos naquele que necessita do pão de cada dia. Então devemos orar uns pelos outros e não olhar só para a gente. Rejeição à autoridade, quer ser livre para fazer o que quiser, não aceita a autoridade. Exemplo:
O filho pródigo, que não aceitou a autoridade do pai. A inabilidade para amar. O alvo é satisfazer os seus desejos. E não demonstramos interesses pelos outros por motivos egoístas. Por exemplo, as pessoas que seguiam Jesus. Qual era o motivo que essas pessoas seguiam Jesus? Pelas curas, pelo pão que ele dava, pelos peixes. Aí por isso que eles seguiam a Jesus. E até hoje, muitos vêm à igreja só por interesse. É para arranjar um emprego, é para arranjar uma namorada, é para conseguir alguma coisa, algum benefício. E aí não dá certo, porque não busca a Deus pelo princípio fundamental, que é buscar a Deus pelo que Ele merece, porque Deus merece toda adoração. Eu vou à presença do Senhor para glorificá-lo, para exaltá-lo, porque Ele merece toda a honra e glória. Ao contrário disso, muitos vão à busca de interesses particulares. Concluindo então, cuidemos, irmãos, pois o vírus do pecado está nos rodeando. Estejamos imunizados com o sangue de Jesus e deixemos todo o embaraço do pecado que tenta nos dominar. Sejamos santos, limpos e purificados. 1 João, capítulo 1, versos 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissemos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Numa linguagem bem popular dos nossos dias, vamos assumir o nosso BO. Nós temos cometido pecados, temos feito mal, é necessário que nos arrependamos, voltemos para Deus em arrependimento e fé, tendo coragem de assumir o nosso erro, e não deixa de estar apontando para os outros. Ah, pastor, eu sou errado, mas o irmão fulano é pior do que eu. E o que é que eu tenho a ver com isso? Lembra que vai prestar conta é com Deus, e Deus lá não vai dizer isso para Deus, não. Deus, eu sou errado, mas o irmão fulano é mais errado do que eu. Sabe por quê? Para Deus, pecado é tudo igual. Pecado é desobediência. Haverá uma paga para todo pecado. Que você não viva mais na prática do pecado, que você viva para a glória de Deus, e que assim seja a sua vida hoje e para todo sempre. Amém? Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa palavra de exortação. Que o Senhor nos ajude, Pai, a vencer toda a fraqueza que temos tido em nossa vida e entrega que temos feito da nossa vida ao pecado. Pelo contrário, ó Pai, que possamos ter uma vida consagrada ao Senhor, que o pecado não mais nos domine, e que tenhamos uma vida consagrada, para que a cada dia façamos o Teu querer em nossas vidas. Que o Teu nome, ó Pai, seja honrado e glorificado através de nós, e que por meio de nós possamos também, Senhor, levar essa luz que vem do Senhor às demais pessoas, mostrando que é possível sim viver uma vida santa, uma vida que te agrada. Assim nos ajuda a vencer todo o pecado que ainda há em nós, e que assim possamos, ó Pai, ser libertos por completo e vivermos uma vida de plena gratidão ao Senhor. Nós te agradecemos e pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Peço que a igreja continue de cabeça baixa, olhos fechados.
eu gostaria de fazer um apelo, um convite, para você que ouviu essa palavra e compreendeu que viver na prática do pecado é algo que não agrada a Deus. Se você tem tomado essa atitude, tem vivido uma vida de pecado, você precisa se arrepender. Tenha coragem. Confesse o nome de Cristo diante das pessoas. E Cristo confessará o teu nome diante dos santos anjos do céu. Aquele que se envergonha do Senhor, ele se envergonhará dele também. Então não tenha vergonha de se apresentar diante de Deus. Se tem alguém aqui essa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, se reconciliar com Deus, eu preciso voltar para os caminhos do Senhor, eu preciso abandonar essa prática do pecado, eu quero viver para a glória de Deus. Se tem alguém essa noite que gostaria de voltar para Deus em arrependimento e fé, levante a sua mão, eu estarei orando por você. Qualquer pessoa que reconheça o seu pecado, que precisa de mudança, precisa de transformação, levante a sua mão. E com esse ato corajoso, você declara: eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, transforma-me a mim. Alguém essa noite gostaria de ser transformado pelo Senhor? Levante a sua mão. Louvado seja Deus, maravilhoso Deus, Pai Santo, diante do teu altar, eu entrego todas as vidas aqui presentes. Eu sei, Senhor, o quanto nós precisamos de Ti. Muitas vezes é difícil declarar que somos pecadores, mas é importante, isso é importante que seja feito, para que assim, ó Pai, reconhecendo o nosso pecado, tenhamos do Senhor o perdão e a purificação de todo pecado. Pai querido, que nenhum pecado seja ocultado diante de Ti, e que, através dos nossos lábios, possamos declarar as nossas falhas e pecados, para que assim, por meio dessa confissão de fé, tenhamos do Senhor o recebimento do perdão e possamos assim viver em alegria plena, tendo plena certeza de fé que o Senhor tem perdoado todos os nossos pecados. Pai querido, eu te agradeço pelo teu amor, pelo teu favor e cuidado sobre nossas vidas. Eu te peço que jamais, Pai, venhamos viver uma vida de falsidade, ouvindo a tua palavra e continuando na prática do pecado, mas que possamos, ó Pai, por meio da palavra, vencer toda a fraqueza, toda a entrega da nossa vida com o pecado, e pelo contrário, tenhamos uma vida consagrada ao Senhor, e possamos viver uma vida de santidade, uma vida exclusiva para a glória e louvor do teu santo nome. Eu assim te peço e agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.